Fala, dentista, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o PSI Cast, o podcast que mostra para você, dentista, tudo a respeito de prótese, sobre implante. Hoje o tema vai ser muito bacana, é um tema onde a gente vai mostrar para você o que você pode aprender e até mesmo qual a importância de você implementar essa prática clínica, aquilo que a gente vai falar hoje sobre uma estrutura que está muito em alta daquilo que a gente trabalha. Estou fazendo um suspense aqui. A gente vai falar algo que está muito em alta. O nosso colega aqui, amigo, o Valdeir Júnior, que vai estar orquestrando, vai estar cadenciando aqui as perguntas, mas vai ser bem bacana, porque eu tenho certeza que pode te dar um novo horizonte, até mesmo para você começar a implementar no seu dia a dia clínico. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso PSI Cast. E aí, Júnior, como que você tá? Tudo certo? Tudo bem, doutor Pablo. Graças a Deus. Estamos aí em mais um PSI Cast, hoje com um tema importantíssimo para os nossos amigos dentistas. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, o uso da tecnologia. Você criou todo um suspense, né, no início, mas é um tema importantíssimo para você, dentista, que trabalha com implantes, quer trabalhar aí com prótese sobre implantes. Você vai entender, vai aprender hoje com a explicação do professor, doutor Pablo Santos, sobre esse tema importantíssimo. Eu quero que o doutor explique para a gente sobre o que é o sistema digital. Como funciona o sistema digital no dia a dia do trabalho com prótese sobre implantes? Legal, bacana, muito bom. Então, o sistema digital, ele veio de fato para agilizar ali o nosso trabalho e para dar uma precisão melhor ali naquilo que é executado na área mesmo da odontologia, principalmente relacionado aí na parte de prótese, né? Então, não apenas na parte de prótese sobre implante, mas também na parte de prótese sobre dente. Mas quando a gente fala assim, o que é essa tecnologia? Existem algumas vertentes ali dessa tecnologia quando a gente fala de reabilitação. Quando eu falo de reabilitação, a gente faz assim, eu posso trabalhar com alguns equipamentos, hoje está muito em alta o scanner. O scanner é um equipamento, posso até mostrar aqui nessa imagem, olha, aqui para você ver nessa imagem. Isso daqui é um scanner, veja. Aqui nós temos um scanner. Hoje existem vários tipos de aparelhos como esse, que ele vem a substituir o material de moldagem. E aí existem já algumas pesquisas mostrando que tem uma distorção menor o scanner quando comparado ao material de moldagem. Se eu tenho uma distorção menor, a peça que vai ser adaptada ali em boca do nosso paciente tende a dar menos ajuste. Então é um grande benefício ali do sistema digital. Então o sistema digital é uma tecnologia que veio para dar uma precisão e agilidade ali no nosso processo, no nosso trabalho. Hoje, os nossos pacientes, eu falo que o ser humano, de uma maneira geral, né, ele já tem essa questão em mente do imediatismo. Então, você, quando contrata um serviço, você quer esse serviço o mais rápido possível. Então, a pessoa já tem essa questão de estar ansioso ali pelo resultado final. Então, o sistema digital também, além de ser um sistema mais preciso quando comparado, se a gente fala assim, sistema digital e sistema analógico, ele além de ser mais preciso que o sistema analógico, ele acaba dando uma agilidade ali no processo de trabalho. Então, assim, se você aí, dentista, que está nos acompanhando, você dentista que não ainda trabalha com o sistema digital, pode também ali acabar retardando muito a entrega do seu trabalho quando comparado ali ao mercado de trabalho, em que outros dentistas acabam já implementando essa prática clínica no consultório. E aí, assim, se você vem e fala assim, o que é o sistema digital? O sistema digital, quando comparado ao sistema convencional, ele é um sistema que veio para dar mais praticidade, agilidade e te dá uma previsibilidade do resultado
final ali do seu trabalho. Esse é o sistema digital, então por isso que está em alta, porque ele tem muitos benefícios quando comparado ao sistema analógico. Não que o sistema analógico ele seja um sistema ruim, até porque a gente trabalhou a vida toda, né, com um sistema analógico, aí seria hipocrisia falar que o sistema analógico é ruim, mas é questão de hoje, né, como a tecnologia está em alta e vem aí para nos ajudar, para acelerar, para dar menos, vamos dizer assim, menos retrabalho ali no processo, então a gente acaba também trabalhando, lançando mão dessa tecnologia para nos ajudar. Então é por isso que o dentista hoje tem que estar mais com, né, na minha opinião, tem que estar com a mente mais aberta para receber essa tecnologia como meio realmente de ajuda ali para a execução dos trabalhos do dia a dia clínico. Entendeu? Muito então importante. É basicamente isso. É o que é o digital para a gente. Se eu poderia resumir aí em poucas palavras, o digital está resumido ali em agilidade e precisão ali no nosso trabalho final. Que é uma grande vantagem, é o que o profissional, o dentista precisa, dessas características que o sistema digital permite. E sobre a capacitação do profissional, exige muito dele, a adaptação dele ao uso dessa tecnologia? Então, é uma curva de aprendizado, né? Então, se você falar assim, vamos começar a trabalhar com o sistema digital, que é bem simples, e aí, se obviamente você conhece o sistema analógico, você não vai ter tanta dificuldade ali para trabalhar com o sistema digital, né? Seria um degrau. Mas tem uma curva de aprendizado, sim. Então, hoje, se você falar assim, o que o profissional precisa de ter ali para começar com o sistema digital no seu dia a dia clínico. Obviamente que hoje tem muitos treinamentos, cursos ali que o profissional pode estar realizando para acelerar o processo de implementação. Então, é um acelerador ali para realmente a pessoa trabalhar com o sistema digital. Eu tinha falado de agilidade e precisão, mas um outro termo, se a gente fosse resumir, então vamos colocar mais uma palavra, em 3 palavras ali, iria dar uma previsibilidade no resultado final. É isso que a gente quer. O dentista, ele quer realmente que tenha previsibilidade, ou seja, ele sabe aonde que está começando e sabe como que vai terminar ali aquele trabalho. E a odontologia digital, ela veio para te dar essa segurança de previsão ali, de previsibilidade do resultado final. Realmente, mesmo tendo essa facilidade, essa segurança ali que o profissional tem, realmente o profissional tem que ter uma curva de aprendizado, tem que estudar aí os sistemas, que são vários, que são disponíveis no mercado, até mesmo uma questão de mostrar ele um scanner, né? Como a gente vai fazer a captura da imagem como se fosse o processo de moldagem, e aí a pessoa tem que ter ali um treinamento para ele manusear esse aparelho, para ele realmente fazer a captura correta dessa imagem para não afetar o resultado final do procedimento que ele está realizando, que ele vai realizar, vamos dizer assim. Então, querendo ou não, tem que ter um certo treinamento, e não é assim, daqui a um mês eu tô fera no negócio. A pessoa tem que executar, e obviamente que é rápido. Vamos dizer assim, não é longo, mas a pessoa tem que começar a realmente implementar para ver com o decorrer do tempo o resultado final ali. Eu falei ali um mês, mas dependendo ali do quanto que a pessoa usa, até um mês dá para conseguir. Mas vamos colocar aí no máximo ali uns 3 meses, a pessoa já vai ter uma boa agilidade para trabalhar com o processo digital, ou seja, não é um tempo muito longo, não é um tempo também, em uma semana eu tô fera no negócio, mas é uma questão que com certeza vai ajudar muito o dentista no dia a dia clínico dele.
Muito bom. Antes de prosseguir para a próxima pergunta, você poderia dar um exemplo pessoal seu, do seu dia a dia, em que te ajudou, né, nessas 3 características que você deu ali de vantagens, né, no uso do sistema digital, em que isso te auxiliou ali no dia a dia, no seu trabalho? Você podia dar um exemplo para a gente? Sim, como não? Então, assim, vou te dar um exemplo bem simples. Quando a gente vai fazer uma coroa unitária, a gente tem que realizar o procedimento de moldagem da arcada onde vai ser executado ali o procedimento. E aí vamos dizer que eu perdi um dentinho na arcada inferior. E aí eu faço a moldagem da arcada inferior e vou fazer a moldagem da arcada superior, vou fazer um registro de mordida para enviar para um técnico, isso daí se fosse um sistema analógico, para enviar para um técnico para realizar o trabalho de prótese. Quando a gente usa o sistema digital, eu não preciso de moldar. Quando a gente faz uma moldagem, é uma cópia tanto da arcada superior e da arcada inferior. E aí, depois que eu realizo essa cópia, eu preciso de realizar o vazamento do gesso. Então, vou ter o gesso ali na minha mão, que seria a cópia realmente do dente do paciente, para eu enviar para o laboratório. Quando a gente faz o escaneamento, eu não preciso de realizar esse procedimento de moldagem e eu não preciso de realizar esse procedimento de vazamento. Por isso que também tem menos distorção ali, a cópia que a gente faz por meio do scanner, por meio do escaneamento. E aí, se você for ver bem, quando a gente faz o procedimento de moldagem, já é uma questão de problema de distorção, pode gerar uma distorção, só a moldagem. Quando a gente realiza o vazamento do gesso, também já é um outro problema que pode gerar uma distorção. E aí, veja bem, existem alguns fatores que vão gerando distorção. Quando esse trabalho vai chegar na boca do paciente, esse trabalho já passou por vários processos que gera distorção. Para ele adaptar bem ali na boca do paciente, tem que estar muito redondinho esses processos. Já no sistema digital, já você diminui esses processos ali, otimizando não apenas o tempo, mas também essa questão aí de precisão. Ele acaba sendo mais preciso com uma menor distorção. Mas também você pode falar assim, então eu vou começar a trabalhar com o sistema digital porque eu não vou ter problema de ajuste da minha prótese. Isso daí você vai estar enganado. O ajuste, eu falei que ele acaba sendo melhor quando comparado ao sistema analógico, mas não vai ser zero ajuste. Você vai ter que fazer ali alguns ajustes, mas acaba reduzindo realmente ali os ajustes que você tem quando realmente bem planejado aquele caso ali. Isso daí otimiza o seu tempo clínico. Por isso que eu falo que além da agilidade, você tem uma precisão, ou seja, uma redução de ajustes, e isso daí você tem como fazer um planejamento melhor do seu caso. Hoje a gente tem assim, por meio de fotografias dos pacientes, eu consigo mensurar ali a medida correta daquele dente no próprio sistema de desenho que a gente faz, e aí eu já sei, esse dente vai ser mais largo, vai ser mais comprido, como que vai ser esse dente para essa face aqui? Eu tenho como colocar ali naquela fotografia, indo desenhando por sobre a imagem, e isso daí acaba me dando uma assertividade maior no resultado final, porque aí o paciente, nossa doutor, se você não tiver essa referência, o paciente pode falar assim, doutor, esse dente ficou muito comprido, parece que quando eu faço o meu sorriso ali, eu dou o sorriso, parece que o dente não aparece, e aí, ou seja, você tem uma precisão, uma previsibilidade até mesmo em relação a essas medidas por conta do sistema digital. Isso com certeza acaba melhorando o resultado final ali do profissional. Então por isso que eu falo, quem ainda não está no sistema digital acaba perdendo uma ferramenta muito importante que vai ajudar o dentista no resultado do trabalho que ele vai executar ali no paciente. Com certeza isso vai diminuir o tempo clínico, vai diminuir o tempo de entrega do trabalho, e com certeza o paciente vai ficar muito satisfeito com o resultado final desse trabalho.
Muito bom, que legal. Desde já eu quero reforçar aqui, você que está acompanhando o nosso PSI Cast, a se inscrever no nosso canal, a curtir, a comentar, tirar suas dúvidas. Você pode perguntar, que o nosso querido doutor Pablo Santos vai responder, né, em outros podcasts, né? Portanto, fica aí a nossa dica. Você está aprendendo, entendendo coisas, um assunto importantíssimo em relação à tecnologia e o sistema digital. Então, doutor, explica para a gente agora o seguinte sobre programas. Existem programas para seguir no sistema? Sim, existem hoje vários programas de desenho, vamos dizer assim. Então, nós temos programas, dependendo do scanner que você adquire, tem programas que você consegue instalar já nesse, vamos dizer assim, no próprio programa que vem ali no scanner. Você já tem aí o sistema de desenho, que a gente chama de CAD, só que hoje a maioria do scanner, né, a maioria dos scanners aí disponíveis no mercado tem, na verdade, o programa de aquisição da imagem. Você só adquire essa imagem e aí essa imagem tem que ser exportada para um outro programa de desenho, que é o CAD. Então, a gente chama do programa de aquisição dessa imagem, só para termos de curiosidade, de CAI, sigla CAI, e o programa de desenho CAD, para depois de desenhar, a gente ir para o CAM, que é a manufatura, é o processamento realmente daquele desenho que está lá no digital e vai ser transformado em matéria, né? Vai ser transformado naquilo que é o real, né? No processo que a gente vai colocar no paciente, ou seja, vai ser transformado aquele desenho numa estrutura física que vai ser levado ali para o paciente. E aí, obviamente, depois de ser processado, depois de ser transformado ali, obviamente que tem um acabamento laboratorial, a gente passa esse dente, essa coroa ali, vamos dizer assim, pelo técnico, para ele realizar todo o processo de finalização para entregar no paciente. Então, ou seja, existem programas sim, e aí vamos dizer assim, doutor, qual é o programa que eu devo comprar, né? O dentista pode ficar ali meio que na dúvida. Hoje tem muitos programas no mercado, mas um programa de desenho que é bem conhecido é o Exocad. Muitos laboratórios trabalham com Exocad. Um outro programa que também é muito conhecido da Dentsply Sirona, que é um WinLab. Então nós temos o WinLab, que são programas de desenho, e eu tenho também o Exocad. Então são dois bons programas ali, só dando um exemplo aqui de nomes aí de programas de desenho, que você pode enviar a imagem por meio da aquisição de um scanner. Então hoje no mercado existem várias marcas de scanner, por exemplo, a Dentsply Sirona tem um bom scanner, você tem o iTero, é um outro scanner, você tem scanner, né, a própria Neodentes Trauma, né, vende scanner. Existem várias marcas muito interessantes de scanner, e aí você tem que verificar mesmo a questão de suporte. Não fazendo propaganda, você utiliza, os que você utiliza, né? Esses daí são um dos que eu utilizo, né? Então existem vários aparelhos bons, e aí a pessoa tem que ver mesmo o custo-benefício em relação à facilidade de pagamento, a benefícios ali que aquela empresa pode dar enquanto, vamos dizer assim, enquanto parceiro, né? Então essa empresa está me dando mais, vamos dizer assim, está me dando mais benefícios com essa parceria, porque hoje existem vários aparelhos de scanners que são bem interessantes. Não vou falar que esse é muito melhor do que o outro, você acaba tendo bons resultados com esses scanners que estão disponíveis no mercado. Então é basicamente isso. O dentista, para iniciar na odontologia digital, se você falar assim, qual o equipamento que ele deve ter? Realmente, você pode, se possível, né, tô falando, é uma possibilidade, adquirir um aparelho de aquisição dessa imagem. É basicamente isso. Acho que foi isso que você perguntou, né? Sim. A questão de programas. De programas. Então, ou seja, o programa inicial
o dentista entender ali, ele pode, pelo menos, adquirir a imagem. Então, ele, pelo menos, começar ali com a aquisição da imagem. Ele precisa de entender de desenho? Inicialmente, não. Ele pode enviar para um técnico, que a gente chama de cadista, que vai realizar esse procedimento de desenho. Mas existem vários dentistas que trabalham também com desenho, porque a gente chama esse sistema até mesmo de chairside. É como se fosse ali do lado da cadeira do dentista, onde o paciente ele já faz ali todo o preparo para confeccionar uma coroa, o próprio dentista faz o escaneamento, faz o desenho do dente, já manda para a fresadora para fazer o dente, coloca ali no forno para ele finalizar ali o acabamento desse dente, e o próprio paciente aguardando ali esse processo, o dentista já entrega nessa mesma consulta o dente ali do paciente. Não vou falar que isso daí é simples, que eu vou estar mentindo, porque isso daí depende muito do fluxo do dentista. Imagina bem o dentista com vários pacientes ali para atender, e aí ele tem um fluxo onde fechou toda a agenda para entregar. Então depende muito da organização do profissional. Isso é possível dependendo da logística de trabalho de cada profissional. Trabalhar com o sistema chairside. Se você trabalhar, ou você tem um técnico no seu consultório, ou você executa todos os processos, né? Tanto do processo de aquisição da imagem, desenho e aí a confecção da prótese propriamente dita. Então é uma possibilidade também do profissional trabalhar dessa forma. Só que assim, o conselho que eu dou para quem está iniciando ali o processo de implementação da odontologia digital, e aí eu estou falando mais a respeito de prótese sobre implante também, pode ser também prótese sobre dente, mas otimiza muito o tempo do dentista, é um scanner. Um aparelho de scanner otimiza muito. E isso também depende muito do fluxo do dentista. Eu lembro que quando eu comprei o scanner, eu estava fazendo muita reabilitação. E aí essas reabilitações, eu gastava muito material de moldagem ali para fazer essa reabilitação. E a gente usava um material de moldagem, que é a silicone de adição, que ela é muito, vamos dizer assim, acaba tendo um custo muito elevado. E aí eu fiz os cálculos lá, nossa, o tanto de material que eu estou gastando aqui, eu posso não ter esse material e o valor que eu estou gastando com esse material, eu pago no scanner, porque o scanner não precisava de usar esse material. Então, o não uso desse material iria ser investido ali para o pagamento do scanner. Então, assim, o que eu falo com o dentista? Dependendo do seu fluxo aí de trabalho, você pode fazer esse cálculo. Será que eu estou gastando tanto com esse material? Qual é o custo desse material mensal? Não dá para eu pagar ali a prestação de um scanner? E aí você pode adquirir um scanner. Isso não é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, existem já em várias cidades, eu falo até em interiores aí de vários municípios do Brasil, que existem colegas que alugam um scanner. Então você paga uma taxa ali de aluguel e aí você não adquirindo esse aparelho, você já pode, eu não quero adquirir porque eu estou inseguro, porque eu não sei ali do meu fluxo. E aí você pode alugar esse aparelho. Já vai ser recebido, né? E aí sim você já está entrando no mercado digital. Então, ou seja, não tem desculpa hoje, sabe? Que dica importante essa. Não tem desculpa. Hoje tem vários meios para, não posso comprar? Aluga. Aqui na minha cidade não dá para alugar. Uma outra forma também é você fazer a moldagem de forma convencional e trabalhar com um laboratório que tem um sistema digital, que também acelera o processo de entrega da prótese. Então, ou seja, você escolhe ali, a gente chama de você trabalhar com um sistema misto, né? Você pode trabalhar com um sistema 100% digital, onde você mesmo vai escanear o paciente e o laboratório vai confeccionar aquela prótese já no sistema digital, ou você trabalha com um sistema misto, onde você vai estar moldando o paciente de forma convencional, mas o laboratório vai entregar ali aquele trabalho com o sistema digital. Obviamente que você vai ter que enviar esse trabalho para um laboratório que tenha o sistema digital implementado ali. Então, ou seja, você ainda consegue, mesmo você não
tendo scanner, você na sua região não tendo aí o aluguel do scanner, você também consegue implementar o sistema digital no seu consultório com essa forma aí, enviando o trabalho de forma analógica e aí, obviamente, com os componentes do digital para um laboratório que trabalhe com digital, com certeza vai otimizar o seu trabalho e vai melhorar essa questão que eu falei anteriormente de precisão, agilidade e previsibilidade aí do seu resultado final. Então, hoje eu falo que a odontologia digital não é uma coisa do futuro, já é agora. Quem não trabalha com odontologia digital está deixando de atender uma demanda, porque o paciente hoje ele quer essa questão de agilidade na entrega do trabalho. E a gente tem muita dificuldade com a entrega, ainda é uma dificuldade por conta de falta de laboratório. Existe uma quantidade muito grande de dentistas quando comparado ao técnico. Por isso que dentistas hoje trabalham com esse sistema ShareSide, porque ele mesmo vai lá, faz o desenho, não depende de um técnico, mas obviamente isso depende do fluxo do dentista. E aí tem dentistas que aprendem ali o processo, assim foi como aconteceu comigo. Eu sou um caso como esse, eu aprendo todo o processo de desenho e acabo delegando, ensino a pessoa ali como fazer, e aí a pessoa já andando sozinha, eu só vou passando os trabalhos para essa pessoa. Ou seja, tenho hoje aqui todo o sistema digital implementado no consultório, onde eu ensinei uma pessoa, e aí essa pessoa agora faz os desenhos ali para mim, até por conta do fluxo de trabalho. Acaba ficando muito difícil você ficar lá escaneando, desenhando, fazendo todo o processo laboratorial. Mas isso, mais uma vez, você que é dentista que está nos acompanhando, depende muito do fluxo. Tudo é um começo. Tudo é um começo. Tem uma pessoa que fala assim, tudo que é grandioso, um dia começou pequeno. Tudo que é grandioso, um dia começou pequeno. Não é porque hoje eu estou delegando ali que antes de delegar, você aprendeu. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que fala assim, quem entende não depende. Quem entende não depende. Se você sabe todo o processo, se você executa todo o processo, se essa pessoa que você ensinou te deixou na mão, você ensina outra. Você entende? Você ensina porque você sabe todo o processo. Só que aí cada um tem a sua curva de aprendizagem, cada um tem ali a sua rotina, cada um tem a sua realidade. Às vezes a realidade de um dentista o cara já é empresário e não tem mais tempo para ficar aprendendo isso. Mas mesmo assim, né, o dentista que eu estou falando para você, dentista que está começando ali nesse sistema e está querendo começar realmente de baixo, eu aconselho você a aprender, porque quem entende não depende, e aí você pode depois ensinar outras pessoas a realizar o processo de desenho. Isso com certeza vai otimizar muito o seu tempo, até mesmo no atendimento aí dos seus pacientes, onde você consegue realmente a sua hora clínica ficar, vamos dizer assim, essa hora clínica acaba sendo mais produtiva, você atendendo ali realmente a sua demanda de pacientes. Então esse é um conselho que eu dou, porque foi isso que eu passei e eu vi que deu muito certo para mim. Tenho certeza que pode também dar certo aí na sua realidade. Tudo bem? Que bom. Gostei desse ditado, hein? Aprendi esse ditado aí. Quem entende não depende. Muito bom. E você, dentista, você já utiliza já o sistema digital? Você já sabe trabalhar com o sistema digital? Já tem implementado ele no seu dia a dia? Acredito que no nosso curso de especialização, os nossos alunos aqui, eles aprendem a utilizar esse sistema digital, né, doutor? Sim, a gente já coloca aqui essa parte, porque na verdade o nosso laboratório todo é digital, então a parte laboratorial, mesmo porque aqui no curso a gente aprende os dois sistemas, né? Tanto o sistema analógico como o digital, porque a pessoa tem que aprender ali os dois. Mas eu brinco, é igual dirigir um carro, né? Porque você tem um carro automático, você já vai aprender a dirigir um carro automático. Você tem que começar ali pelo manual para você entender todos os processos.
e aí depois sim você vai para o automático. Vamos comparar o sistema analógico e o sistema digital, o carro manual, um carro automático. Só que, e aí a gente já implementa isso aqui sim no nosso dia a dia, até porque é a nossa realidade, com o sistema digital que realmente agiliza ali o processo de entrega do trabalho. E assim, quando a gente fala do sistema digital, além da previsibilidade que te dá, não apenas na parte protética, ele vai te dar uma previsibilidade na parte cirúrgica. Então, assim, quando a gente fala de parte cirúrgica e previsibilidade, a gente está falando de será que esse implante vai estar bem posicionado? Será que ele vai estar mal posicionado? Hoje existem programas que vai fazer com que você também faça uma cirurgia previsível. Olha que interessante. Para você realmente entregar a posição daquele implante para você colocar depois aquele dentinho, aquela coroa de forma previsível no seu paciente. Lembra que eu falei a previsibilidade do resultado final. Então, quando você tem essa previsibilidade do resultado final, eu estou falando não apenas a parte protética, mas a parte cirúrgica. Digo mais, a implantodontia hoje, uma das dificuldades que a gente tem aí no mercado, uma das dificuldades é a gente encontrar bons profissionais cirurgiões. E quando você trabalha com odontologia digital por meio de guias cirúrgicos, onde você não precisa de ser um exímio profissional para instalar ali um implante. Então isso daí nos dá uma previsibilidade, uma tranquilidade para você realizar ali o seu plano de tratamento. Então você pode trabalhar com a odontologia digital na parte cirúrgica, já planejando a sua prótese ali, ou seja, a gente chama isso de planejamento reverso. Por meio da cirurgia já planeja a sua prótese e quando você for executar a sua prótese, o implante já está bem posicionado para a execução dessa atividade. Então é bem bacana porque você não precisa de ser assim, nossa, tem que ser fera, tem que ser um profissional muito bom. Não, você só tem que entender dos processos e executar aquele passo a passo que já foi planejado previamente. Então isso daí é uma segurança que nos dá também aí uma outra palavra, né? Além de previsibilidade, agilidade, além de dar essa questão aí do resultado, né? Vamos dizer assim, a gente tem essa segurança, vamos dizer assim, no resultado final, que na verdade é o que a gente fala ali. Vamos dizer assim, a previsibilidade acaba nos dando essa tranquilidade. Eu sou seguro naquilo que eu faço, porque a odontologia digital me traz isso. Né? Permite isso, né? Me permite. Então é bem interessante. Por isso que eu falo, vou repetir aqui, dentista que ainda não implementou aí a odontologia digital, mas você que está aí nos acompanhando e ainda não trabalha com prótese sobre implante, ou você que tem muita insegurança na prótese sobre implante, obviamente você tem que entender o processo, você tem que entender do analógico, e aí aos poucos você vai passando ali para o digital. Por isso que eu falei, é toda uma curva de aprendizado. Não adianta você não saber para que servem os componentes protéticos, e aí você já vai partir ali para o sistema digital, porque são componentes, você tem alguns componentes diferentes ali, e aí para isso você tem que entender tanto a parte analógica, e aí depois você vai migrando para a parte digital. Por isso que aqui você falou do nosso curso de especialização, por isso que no nosso curso de especialização a gente coloca ali todo o sistema digital bem implementado, todo o sistema analógico bem implementado para a pessoa entender com mais facilidade o sistema digital. Então é para você ver qual é o percurso que você deve trilhar, você que tem ainda muita dúvida com a parte de implante, você que está começando do zero aí a parte de implante, prótese sobre implante, você entende o processo analógico e aí você vai migrando no sistema digital. Ah, professor, então vou entender todo o sistema analógico primeiro para migrar para o digital. Não precisa disso, porque senão você vai falar assim, eu quero estar pronto para eu migrar para um outro sistema e pronto. Dificilmente alguém está, né? Então, assim, a perfeição é só Deus. Então, às vezes a pessoa achar que ela não está pronto acaba sendo um empecilho para ela entender os outros processos que podem facilitar. Então, entende o básico, né? Tem até um termo que é colocado, acho que é em um filme, que você deve entender o necessário.
É necessário somente o necessário. O extraordinário é demais. Então você não precisa de ser o extraordinário ali no analógico para você migrar ali para o digital. Faça só o necessário, que aí depois você já migre para o digital de forma bem intuitiva, de forma bem segura, para otimizar realmente o seu trabalho clínico. Tá certo? Doutor Pablo Santos, a gente já está encaminhando, né, já para o final do podcast. Aqui, nessa imagem, a gente vê alguns, além do scanner, né, a gente vê alguns equipamentos aí que é tecnologia e que é necessário a aplicação dela no dia a dia. Você poderia falar alguns aí nessa imagem que a gente tem? Então, aqui, olha, só bacana você falar sobre isso. Essa imagem aqui mostra um tipo de scanner. Existem, como eu falei, vários tipos de equipamentos como esse no mercado, e aí mais aqui é um modelo que hoje a gente também usa aqui no nosso consultório. Só que, se dependendo do scanner, você só, tá vendo uma imagem aqui, ó, nesse scanner, você só adquire essa imagem. E aí você tem que transferir essa imagem para um computador que tem um programa de desenho. Aqui está o computador. Você fez o desenho dessa imagem adquirida, ou seja, você adquiriu a imagem por meio do scanner, ou seja, você copiou ali na boca do paciente essa imagem, mandou para um computador, você fez os dentinhos, aqui está o desenho dos dentinhos, né, amarelinho ali desenhado, e aí feito o desenho, você vai passar por esse aparelho aqui, ó. Você vai passar por esse aparelho é uma fresadora. Essa fresadora, ela vai confeccionar o dente, vai transformar aquele desenho em uma estrutura física para você depois levar ali na boca do seu paciente. Só que você não leva essa estrutura física na boca do seu paciente logo que sai da fresadora. Por isso que tem fornos aqui, olha, tem esse forno aqui, e lá na ponta tem outro forno que vai dar um acabamento, a gente chama de cristalização da porcelana, ela vai dar o glaze ali na porcelana, vai dar um brilho na porcelana para realmente logo depois você provar ali naquele paciente aquele trabalho. Então esses daqui são um dos equipamentos que a gente usa. Além disso, nós temos aqui na ponta, tá bem pequenininho aqui para ver, uma impressora, porque imagina bem, eu só escaneei a boca do meu paciente, eu preciso de imprimir aquela boca. Quando a gente molda o paciente, eu tenho um modelo de gesso, só que ali eu não tenho um modelo de gesso, então eu tenho um modelo impresso. Para eu imprimir esse modelo, que é um modelo impresso, eu preciso de uma impressora, porque a fresadora vai fresar os dentes que a gente desenhou, mas a impressora vai imprimir em resina. Normalmente a gente usa resina mesmo para fazer ali essa impressão. Então tem um modelo impresso, eu tenho os dentes fresados, e aí, lógico que os dentes fresados, eles vão logo depois passar pelo processo de queima, que a gente chama, que é pelo forno laboratorial. Então, vou repetir aqui para você entender todo o processo. Então, eu adquiro a imagem, essa imagem a gente chama de CAI, aquisição da imagem. Eu pego essa imagem e jogo para um programa, como eu dei um exemplo aqui, o Exocad, um programa de desenho os dentes, e aí esses dentes desenhados eu passo aqui para minha fresadora, que aí ele vai se materializar esse desenho, ou seja, vou transformar o que é desenho em uma estrutura física pela fresadora, ou seja, vai sair o dente ali praticamente pronto, mas ele ainda não vai estar pronto, porque eu vou ter que mandar para os fornos para cristalizar aquela porcelana e dar o brilho na porcelana. Esse é todo o processo. Só que depois, para eu adaptar esses dentes ali no modelo, eu não tenho um modelo. Então, eu vou pegar esse mesmo desenho do modelo aqui e vou jogar em uma impressora que vai imprimir um modelo onde eu tenho como adaptar aqueles dentinhos que foram confeccionados. E aí eu já tenho como uma referência de posição dos dentes por meio dessa impressão. Então, de novo, vou repetir para você que não entendeu. E aí você pode voltar aqui no nosso podcast. Agora, de uma forma mais rápida. Adquiro a imagem, passo a imagem para esse computador, para eu desenho, faço os dentes aqui,
os dentes confeccionados, coloco no forno para cristalizar a cerâmica e dar o brilho, e eu preciso de adaptar esses dentes no modelo. Eu pego esse mesmo desenho, jogo para uma impressora, sem os dentes, obviamente, só ali com os preparos ou com os implantes, para eu imprimir. E aí esses dentes que estão prontos, que a gente finalizou ali no forno, eu venho e faço a adaptação naquele modelo que eu imprimi, e aí pronto, o trabalho está pronto para a gente entregar ali para o nosso paciente. Então é bem tranquilo, parece ser um processo longo, né? Mas é um processo bem dinâmico, onde que realmente agiliza todo o passo a passo ali para o dentista entregar o trabalho para aquele paciente. Beleza? Espetacular, assim, sem palavras. Você que tem acompanhado aí toda essa explicação, com certeza você enriqueceu o seu conhecimento, né, com o que foi aqui explanado pelo professor. Olha a importância de implementar no dia a dia aí o sistema digital, trabalhar, né, com o sistema digital ali é muito importante. Sim, é uma coisa espetacular. Por isso que eu posso concluir, doutor, que quem ganha com isso é o profissional, é o paciente que também ganha com isso, né? E a própria empresa que disponibiliza aí, como você disse, se você for alugar ou se você for adquirir mesmo comprando, todos ganham com a implementação da tecnologia e desse sistema, né, no dia a dia. Com certeza, então vale muito a pena você trabalhar, porque na verdade até é um valor aqui da nossa empresa que é a satisfação do paciente. Se você entrega o trabalho com uma boa qualidade, você entrega o trabalho rápido para o paciente e já com o resultado que ele esperava, com certeza o paciente vai ficar satisfeito. Eu tenho certeza que esse resultado final sendo bom, esse paciente acaba te indicando mais paciente. Que é bom para isso, é interessante para você, para ter essa rotatividade paciente. E além disso, o próprio paciente vai voltar ali no seu consultório para fazer as revisões. Então vale muito a pena você entregar esse trabalho de forma precisa. De qualidade, perfeita. Isso, vamos dizer assim, a gente busca a excelência, e uma das possibilidades de você buscar ali a excelência, com certeza o sistema digital acaba te aproximando ainda mais da excelência, da entrega de excelência do trabalho que você planejou. Beleza? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, mais um podcast. A gente falou aqui como que eu implemento o sistema digital, como que você pode implementar o sistema digital aí no seu consultório. Lógico que a gente falou muito relacionado à parte de prótese sobre implante, mas também tem o sistema digital. Eu comentei aqui da parte cirúrgica, que a gente pode talvez aí gravar um podcast falando aí dessa parte cirúrgica, mas o sistema digital realmente em relação à prótese sobre implante veio para otimizar o seu tempo e melhorar aí a qualidade do seu trabalho. E aí, se você gostou, aproveita aqui, curte esse vídeo e não deixe de nos acompanhar no nosso canal aqui do YouTube. Você deve se inscrever no nosso canal aqui e segue lá o nosso perfil do Instagram, que diariamente a gente vem postando conteúdo de valor, né, no nosso canal. Se você gostou aí desse vídeo, né, coloca aí nos comentários, e até mesmo você pode colocar nos comentários algum tema específico que você tem alguma dúvida, se você deseja ali implementar, até mesmo a dificuldade que você está tendo aí hoje com a odontologia, como que está sendo o seu dia a dia clínico, e aí com certeza pode gerar um tema que a gente pode discutir aqui. Tá certo, gente? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo PSI Cash. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Valeu, Júnior. Quer falar alguma coisa? Quero agradecer, primeiramente, né, ao professor, Dr. Paulo Santos, de ter, né, compartilhado esse conhecimento com a gente. Quero agradecer você também, que tem nos acompanhado, que tem assistido, né, o nosso podcast, que isso com certeza tem contribuído, né, para o seu crescimento, para o seu avanço. Então fica aí, continua nos acompanhando, continua nos seguindo. Valeu, pessoal. Um abração e até a próxima, se Deus quiser.